A Organização Mundial da Saúde está preocupada com o fato de o uso inadequado de antibióticos durante a pandemia de Covid-19 aumentar a resistência de bactérias a estes medicamentos. O antibiótico ele não tem efeito para tratar a infecção viral. Então, não é indicado sem alguma evidência de que o paciente tenha alguma infecção bacteriana associada. Quando a pandemia começou e a gente tinha pouquíssimos dados sobre a forma como a doença acontecia, dados que foram aparecendo na literatura deram conta de que muitos médicos tratando pacientes utilizavam antibióticos. Então, tem artigos mostrando que a cada 10 pacientes, pelo menos 7 tomam antibiótico. Quando a gente avançou um pouquinho mais no conhecimento, a gente foi ver que poucos desses que tomaram antibióticos, cerca de 10% tinham esse tipo de infecção. Então, é uma alternativa para tentar minimizar os efeitos ruins caso venha a ter uma segunda infecção por bactéria. De qualquer maneira, isso tem gerado uma grande preocupação, porque muitos pacientes estão tomando antibiótico e aí cada vez mais a gente seleciona as bactérias resistentes. O que é uma bactéria resistente e que riscos ela representa para a saúde da população mundial? As bactérias são organismos que habitam o nosso corpo, mas não só ele, né? Também todo o ambiente que nos circunda. E a nossa vida, e também a vida de qualquer ser do planeta, ela é inviável sem esses micro-organismos. E essas bactérias sofrem as pressões daquilo que circunda o nosso ambiente, inclusive dos antibióticos. E aquela que consegue resistir à ação dos antibióticos, elas são selecionadas. Quer dizer, então a gente fica com quantidade muito maior de bactérias resistentes. E, eventualmente, quando a gente precisa de uma atenção hospitalar, aquela bactéria já está presente ali e ela é mais selecionada ainda pelos usos dos antibióticos de ponta que acontecem no ambiente hospitalar. Então, isso é um problema, porque se, eventualmente, elas vêm causar a infecção vai ser difícil de tratar e está associada a grandes números de mortalidade, de morbidade, tem um impacto econômico altíssimo. Então, por isso, a resistência aos antibióticos ela é um grande problema, ela, inclusive, transcende a esfera da saúde, por causa desses gastos, né, que ela implica no aumento. Por exemplo, o Banco Mundial já fez um relatório sobre a resistência, a gente tem ela sendo classificada como um risco global pelo Fórum Econômico Mundial. Esse assunto já foi discutido na ONU. Então, tem projeções mostrando que o impacto econômico da resistência, se nós não fizermos nada para controlá-la, pode prejudicar bastante o desenvolvimento econômico de vários países. O que é uma superbactéria? A gente chama de superbactéria um grupo específico daquelas que são resistentes. Normalmente, as superbactérias são resistentes àqueles últimos antibióticos disponíveis para tratar infecções por elas causadas. E a consequência disso é que você tem uma quantidade muito pequena de alternativa para usar, né? Para tratar os pacientes. E existem casos mesmo do que a gente chama de bactéria pan-resistente, ou seja, não há nem mesmo um antibiótico capaz de inibir o crescimento daquela bactéria. Qual é o maior desafio da indústria farmacêutica com relação à produção de antibióticos e que outros tipos de tratamento podem ser utilizados no combate às infecções bacterianas? As bactérias evoluem muito rapidamente, né? Uma bactéria vira 2 em 20 minutos, elas são organismos muito mais adaptáveis e a gente não tem a indústria farmacêutica produzindo novos antibióticos com a mesma velocidade. Então, esse é o retrato da crise da resistência. O ideal é que a indústria fomente o desenvolvimento de outros tipos de tratamento, não só esses baseados em antibiótico, mas outras alternativas, como, por exemplo, algumas baseadas em bacteriófagos ou estratégias híbridas, né, que juntem tanto o antibiótico quanto um anticorpo contra a resistência. Então, tem essas outras alternativas que estão sendo pesquisadas. Os bacteriófagos são vírus que eles infectam bactérias. E no ciclo de vida desses vírus, eles acabam por lisar bactérias. Então, existe uma grande linha de pesquisa que busca vírus bacteriófagos específicos para essas bactérias resistentes que poderiam ser usados como terapia. É uma área que vem crescendo bastante
e que é desejável, né, que cresça, porque a gente já percebeu que a guerra contra as bactérias utilizando antibióticos, ela já nasce perdida.